O Espírito Santo precisa de alguém apaixonado por ele, faminto por ele, para que ele possa habitar e fazer morada no coração dessa pessoa. Olá, meu nome é Cleiton Rodrigo e você está aqui no primeiro episódio do podcast Pode Melhorar. Esse nome é temático porque buscamos a Deus, mas a nossa busca pode melhorar constantemente todos os dias. Hoje estamos aqui com o evangelista Eduardo, ele vai se apresentar daqui a pouquinho a vocês. E o tema hoje é muito profundo e eu tenho certeza que você sairá abençoado, abençoada desse vídeo. Como o Espírito Santo age, quem é o Espírito Santo, como ele opera grandes maravilhas através de nossas vidas. Então, sem mais delongas, muito bem-vindos todos vocês. Estamos aqui com o evangelista Eduardo, que vai se apresentar desde então. Olá pessoal, boa noite a todos, graça e paz. É um enorme privilégio estar aqui, participar do primeiro podcast Pode Melhorar. Mas antes do tema, eu quero falar sobre o apresentador, sobre a equipe que está aqui. Desejar, assim, que vocês vão sempre em frente, que esse trabalho possa melhorar cada dia, como é sugestivo do tema, né? Do podcast, melhor dizendo. E eu tenho acompanhado a sua evolução espiritual. Hoje você é um presbítero, hoje você é dirigente de igreja, hoje você é um digital influencer, hoje você tem o seu público que você adquiriu com esforço, com sacrifício, através dos seus vídeos, a gente conhece seu trabalho. E hoje é só mais uma etapa da sua vida que Deus está proporcionando para que você cresça. O Pode Melhorar é um podcast, eu tenho certeza que vai conquistar o coração de pessoas de perto, de longe, e eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pela sua desenvoltura e por aquilo que Deus está fazendo através de você. E não só você, tem uma equipe aqui por trás das câmeras também. Deus abençoe os irmãos que estão conosco aqui, controlando aqui os computadores, as câmeras. Vai dar muito certo. Eu creio em nome de Jesus. E sobre mim, meu nome é Eduardo Salles, eu sou evangelista aqui da Debrai Sergipe Simão Dias, casado, pai de 3 filhos, eu faço direito e eu estou muito feliz aqui, como eu disse para vocês, participando desse podcast. Nós temos um programa na rádio, Simão Dias FM, aqui de segundas às quintas-feiras, chamado A Voz do Evangelho. Acompanhe, é sempre às 21 horas até às 22 horas. Só não na quarta-feira, que nós temos um podcast também lá, que é das 21 às 23. Então, sejam bem-vindos aqui, sejam bem-vindos lá também, e o nome de Jesus com certeza vai ser glorificado através desse tema. Eduardo, e as redes sociais estão aí fixadas no link abaixo, se você quiser acompanhar o trabalho dele, eu super indico, saio muito edificado quando escuto sempre o podcast deles aí também. Então o tema hoje, como foi pautado aqui para vocês, vai ser sobre o Espírito Santo. E a primeira pergunta, né, óbvia, evangelista, o que é o Espírito Santo? Vamos lá, pessoal, vocês que estão em casa, que vão nos assistir. O que é o Espírito Santo? É um tema muito falado nas igrejas, em seminários, em congressos, em simpósios, mas a gente precisa começar falando sobre o que não é o Espírito Santo. Apesar de, como eu disse, ser um tema muito fácil, muito comentado, na cabeça de muitos cristãos hoje, o tema Espírito Santo ainda traz algumas dúvidas. E, comumente, algumas igrejas que são neopentecostais, até tradicionais, perdem um pouco da essência, da íntegra da palavra. Então, para os neopentecostais, eu já queria começar dizendo que o Espírito Santo não é um movimento. O Espírito Santo, ele não é um avivamento. O Espírito Santo não é uma emoção que nós, como seres humanos, sentimos através de uma experiência espiritual e que, às vezes, pensamos ser a visitação ou o preenchimento do Espírito Santo. Eu quero dizer que algumas coisas que são espirituais podem ser resultados de uma unção, mas isso não significa que é a essência do Espírito Santo, porque a essência do Espírito Santo tem algumas missões bem definidas. A primeira missão do Espírito Santo é nos conscientizar acerca de 3 coisas que Jesus falou em João capítulo 16. Ele vem para fazer com que eu tenha certeza daquilo que é pecado, daquilo que é justiça e daquilo que é juízo também. Mas ele também é aquele que adorna a igreja, através de quê? De dons espirituais. Através dos dons de elocução, de comunicação e de poder. São 9 dons divididos em 3 séries. E graças a Deus que, além de ser aquele que adorna a igreja com os dons, ele é também aquele que adorna os crentes, porque ele coloca dentro de cada um de nós os frutos do Espírito Santo. Então, esses frutos do Espírito são inequívocos. É impossível alguém que manifesta os frutos não ser cheio deles.
Mas é possível que alguém que manifeste um suposto dom não ser do Espírito Santo e não ter nada de espiritual. Então, em suma, para que os irmãos entendam que o tema é bom, relevante, amplo, e a gente hoje vai conversar em nome de Jesus sobre o Espírito Santo. Olá, você está no podcast Pode Melhorar. Vocês percebem que não tem nenhum patrocinador aqui. Então a forma desse programa se manter sustentável, porque a gente paga, né? Edição, transmissão, equipamentos, é vocês compartilhando, forma número 1. E forma número 2, a gente também lançou um super episódio onde fomos numa comunidade, abençoamos pessoas, levamos cinema, empreendedorismo. É um episódio muito bonito. Só em você assistir já está ajudando a gente, de certa forma. Então o link está na descrição. Ou tá vendo aí um QR Code no cantinho lá, vou colocar na tela aí, você escaneando, se você estiver pela televisão, você também vai ser direcionada a esse episódio, onde lá a gente te mostra formas de você abençoar esse projeto e sair abençoado, abençoada também. Então, quando terminar esse episódio, clica no link e conhece esse trabalho emocionante, combinado? Vamos voltar a esse bate-papo que está muito interessante, hein? O evangelista pontuou algo muito importante, que muitas pessoas assim acabam rotulando a massa por ver alguns movimentos e não entender. Só que a igreja não se resume ao que necessariamente as pessoas veem uma parte na internet. Pessoas em movimento, em rodopios, e as pessoas rotulam ali a ação do Espírito Santo. Só que como foi pautado aqui, ninguém consegue vir a Cristo se o Espírito Santo antes não fizer uma obra que ele começa, ele edifica, ele distribui os dons para que o nome dele venha a ser glorificado. Seguindo assim, evangelista Eduardo, eu queria começar a perguntar também sobre quantos dons são, como são esses frutos, né? Como o senhor pontuou, que uma árvore começa pelos frutos. O senhor não falou isso necessariamente, mas a gente subentende que conhece-se uma árvore pelos frutos que ela edifica, que ela frutifica na vida de outras pessoas. E a gente sabe que é a exclusividade do Espírito Santo nos capacitar, não para a nossa glória, para a nossa honra, mas para que o nome de Jesus e a obra dele venha a ser feita e glorificada. Nos conte um pouco mais sobre isso. Maravilha, então. Sobre os dons espirituais, a Bíblia, através de Paulo, vai falar sobre 9 dons divididos em 3 escalas. Eu já falei sobre isso: dons de elocução, comunicação e dons de poder. Só que eu quero pontuar uma coisa, Cleiton, que é muito importante. A questão da usualidade dos dons não significa a íntegra do Espírito Santo na vida de ninguém. Alguém pode ser usado em um dom, mas não está agradando a Deus. Isso aqui é o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, né? Que muitos profetizam no nome dele, fazem obras miraculosas, curam, expulsam os demônios, e é claro que, 2 pontos, é impossível a manifestação de uma libertação, de uma cura, sem a evidência de um dom. Mas não significa necessariamente que o usuário do dom esteja enquadrado dentro do reino de Deus e do centro da vontade de Deus. Porque a principal obra do Espírito Santo é moldar o caráter. Sim. A principal ênfase do Espírito Santo é nos transformar de dentro para fora, através, como a Bíblia fala, da lavagem da regeneração. Essa lavagem da regeneração, ela começa com processos que são paulatinos e contínuos. O primeiro processo é o processo da justificação. Nós somos justificados em Cristo. Isso aí não dá para voltar atrás. Ele cravou sobre a cruz a nossa dívida. Então, o pecado que era nosso, ele tomou para si. E através do seu sacrifício, ele nos limpou e perdoou. Então, nós somos justificados nele, através da sua graça. Após a justificação, nós somos santificados continuamente por algumas coisas. Primeiro, a mais importante delas, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é quem nos santifica, é quem nos prepara, é quem nos edifica, é quem nos levanta, é quem nos dá condição para entender o reino de Deus. Sem a palavra, não há santificação. Porque a palavra é a ênfase máxima do Evangelho. Quando você vive o Evangelho na prática, você vive a palavra de Deus na prática. Então, a palavra ela faz com que você seja santificado. Através dessa santificação, você conhece a Deus. Por quê? Porque existe a efusão do Espírito Santo. Jesus prometeu, está lá em João capítulo 16, a partir do versículo 7, que ele iria para o Pai. Mas que, graças a Deus, ele não nos deixaria órfãos, que ele mandaria o Espírito. Só que esse Espírito que Jesus mandaria
necessitaria primeiro que Jesus ele fosse assunto aos céus para que ele voltasse, para que o Espírito viesse, melhor dizendo. Esse Espírito significava a íntegra da missão da igreja aqui na Terra. Porque através do Espírito Santo a igreja seria preparada, adornada para se encontrar com o próprio Jesus, que seria assunto aos céus. Então, o Espírito Santo veio preparando a igreja em relação a pecado, justiça e juízo, que é o cerne do conflito espiritual e da batalha espiritual que todo ser humano tem, porque às vezes as pessoas têm a falsa impressão que vêm para o Evangelho, e o Evangelho é uma vida florida, com uma estrada muito bonita, com pisos emoldurados e claros, é só vitória, e o Evangelho não é isso. O Evangelho é a ênfase de tomar a sua própria cruz e seguir ao autor e consumador da sua fé, que é Cristo. Só que quando você se encontra com as batalhas espirituais que o mundo espiritual, que é complexo, mais real, define para a sua vida, é esse tipo de preparação que vem através do Espírito Santo que lhe prepara para as pancadas que a vida vai dar. Então você tem a noção clara do que é justiça de Deus, através da palavra. Você tem a noção clara do que significa pecado. Você tem a noção clara, porque a palavra vai lhe direcionando. A palavra vai moldando o seu caráter. E coisas que eram impossíveis para você outrora, agora com o Espírito Santo e a ênfase da palavra, você tem completo poder de se livrar. O poder do pecado não tem força para aquele que é fiel a Deus. Ele pode tentá-lo, mas ele não vai conseguir dominar o homem cheio do Espírito Santo. E a última coisa que é o juízo. Eu não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, mas todo ser humano ele é eterno. Eu não sei se você já ouviu isso, mas todo ser humano é eterno. Agora, a sua eternidade cabe à sua consciência e prática de fé determinar-lhe aonde ele vai passar. Se é próximo a Deus ou se distante de Deus. Queira o Senhor que todos nós, aqueles que estão nos ouvindo, escolha a boa parte e seja bem próximo de Deus. Então, respondendo sua pergunta, 9 dons, mas a missão do Espírito Santo não é evidenciar os dons. Isso aí são bônus que ele prepara para a igreja dele. Mas a ênfase do Espírito Santo é moldar o nosso caráter à semelhança do Filho de Deus, para que, como Paulo fala, nós sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Muito bem. Então, como ficou bem evidente, o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Porque não é incomum a gente ver fulano no púlpito é uma coisa, mas compra e não paga, mas faz isso. Tem até um jargão cristão que a gente diz assim, é como a jumenta de Balaão, né? Deus usou até uma jumenta. Quanto mais vai usar ciclano, vai usar beltrano. Então, assim, às vezes as pessoas rotulam, né? É homem de Deus, é isso, é aquilo, mas aqui fora é uma outra pessoa, trai a mulher. Só que a gente tem que entender que quando realmente, evidentemente, é o Espírito Santo, a pessoa carrega uma unção diferente. Pode não ser evidenciada nas mídias, a gente pode não saber quem é, mas o céu conhece, o céu sabe que de dentro para fora grandes coisas ali vão acontecer. E outra coisa também, já emendando uma outra pergunta aqui para o evangelista, é que às vezes a gente quer mostrar por fora o que na verdade a gente não é por dentro. E eu presencialmente, evangelista, compartilhando uma experiência, numa igrejinha simples, eu já vi pessoas imitarem a ação do Espírito Santo. Todo mundo rodeando, todo mundo falando em línguas, então deixa eu inventar aqui um inglês, um espanhol, para evidenciar que eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, e infelizmente não é muito difícil. E aí entra a pergunta sobre o dom de discernimento de espírito, porque quem é espiritual, quem tem unção, comunicação com o céu, sabe discernir. O quão é importante o discernimento para uma igreja saudável hoje em dia? Vamos lá, sua pergunta é boa. O que é que Paulo fala em relação aos dons do Espírito Santo? Paulo dá a maior força para os cristãos buscarem os melhores dons. Sim. E ele ainda dá ênfase na questão da profecia, né? Mas se nós trouxermos para o nosso contexto, né, contemporâneo aqui, nós vamos ter a noção clara que o dom mais enfático na questão da qualificação e quantificação da ação do Espírito não pode deixar de ser o discernimento espiritual. Porque o discernimento espiritual é muito mais do que, supostamente, alguém poderia pensar que é um achismo espiritual, teológico, sim. Ou uma preferência por A ou B. Não. O dom de discernimento espiritual é a demonstração clara, através de um dom que é espiritual, que aquela manifestação ali, ela é real ou mentirosa.
Porque, na verdade, uma manifestação pode ter 3 origens. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. A primeira origem e a melhor pode ser a ação de Deus. Sim. A primeira origem. A segunda origem pode ser carnal. Simplesmente e puramente carnal. Emocional. Racional, pensada, com a ênfase de enganar, ou essa própria pessoa possa estar sendo até enganada por ela mesma, por suas emoções, ou pela prática de fé da sua comunidade, tão comumente usada em igrejas que não têm estudo e ensinamento da palavra. Mas o problema é a terceira coisa, porque essa demonstração pode ser demoníaca. O diabo pode imitar a obra do Espírito Santo. O diabo pode focar em alguma evidência parecendo ser dom para enganar a igreja. Nós vemos isso amplamente em alguns lugares e a própria Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar. Então, isso pode ser de 3 origens, divina, carnal ou diabólica. O discernimento do Espírito, Cleiton, vai lhe dizer ao possuidor do dom se aquilo ali vem de Deus, se aquilo ali é carnal ou se aquilo ali é obra do diabo dentro da igreja. Então, o dom do discernimento de espírito hoje é um dos dons mais importantes que a igreja deve buscar. Por quê? Porque tem muita gente enganando, principalmente na rede social, principalmente no YouTube da vida, principalmente no Instagram. Muita gente demonstrando dons, poder, revelações gigantescas, grandiosas, e quem tem discernimento de espírito sabe avaliar. O discernimento de espírito não é uma propensão a escolher um em detrimento de outro. O discernimento do Espírito Santo é fazer você entender, através de uma revelação divina, se aquilo ali vem de Deus, para que você possa acoplar em sua vida e ser bênção para você, ou para você entender que não é e se afastar, para você não correr o risco de ser enganado por aquela manifestação mentirosa. Muito bem. E aí, mais uma vez, voltando ao tema, pode melhorar. Então, uma igreja saudável, sadia, ela vai melhorar buscando a presença de Deus, consequentemente o Espírito Santo, para que a gente consiga discernir. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas, né, acabam iludidas, revelação CPF, isso, aquilo. Só que uma igreja santa, lavada, remida, ela não está preocupada ali com a quantidade, com as cadeiras estarem cheias. Eu ando muito no interior. E não é difícil ver, assim, quantidades mínimas. Ontem mesmo eu ministrei numa igreja assim, tempo chuvoso, né? Disse que os crentes são mufino, não frequentam muitos cultos. Mas, enfim, pouca quantidade. Só que a gente via que era uma igreja séria, que prega o evangelho. Então, essas igrejas, geralmente, elas não têm muitas quantidades. Mas é evidente que tem o Espírito Santo. E aqui eu já emendo uma outra pergunta. As nossas igrejas hoje, elas estão muito adornadas, elas são muito enfeitadas. E uma igreja da qual eu não me recordo no livro de Apocalipse, mas elas também tinham essas características, né? Uma característica que parecia ser cheia do Espírito, parecia ter muitas coisas. Então a gente somos muito levados pelos olhos, assim como Ló também foi pelas campinas verdejantes. Então o que fica aqui pautado para quem está nos escutando é que a gente não tente medir a fé, a espiritualidade de alguém pela roupa, pelo cargo, pelo exterior que a gente vê. Então, o pastor Eduardo, evangelista aqui, trouxe isso e eu gostaria de emendar uma pergunta. A igreja primitiva, o quão eles eram mais, evidentemente, fervorosos, buscavam o Espírito Santo, e como a igreja atual, não vou usar a palavra que tem perdido o primeiro amor, mas um termo semelhante. Qual a diferença, assim, no quesito Espírito Santo? Vamos lá. Você fez uma pergunta boa, mas é um tema polêmico. Mas eu não tenho a intenção de polemizar dentro da estrutura da pergunta, mas apenas de desmistificar a questão da igreja primitiva com a igreja contemporânea. A igreja primitiva tinha algumas características peculiares. Você vai ver isso no livro de Atos. A igreja primitiva mantinha comunhão familiar. Havia uma comunhão entre os irmãos tão forte a ponto de literalmente serem irmãos. Essa irmandade espiritual trazia a presença de Deus. Então, a palavra da igreja primitiva era uma palavra tão grave, tão séria, tão compenetrada e cheia da autoridade de Deus, que ela se manifestava na boca dos apóstolos. A gente vai ver isso aqui claramente no livro em Atos Apóstolos, né? Que
Muita gente gosta de falar que são atos do Espírito Santo, eu não tenho nada contra isso, porque você vai ver do capítulo 1 até o capítulo 28 a manifestação clara, real, inequívoca e gigantesca do Espírito Santo dentro do livro. Mas você vai ver que eles mantinham comunhão. É o primeiro parâmetro, comunhão. A segunda coisa, nada era para eles em comum. Tudo era particular entre os próprios irmãos. Então, não havia classe A, classe B, classe C, não havia uma questão ideológica, não havia uma questão comportamental. Não, eles se uniam e uns cobriam a fraqueza dos outros. E aqueles que tinham mais ênfase eram inspiradores daqueles que estavam chegando para abraçar a nova fé. Como todo mundo sabe, os irmãos que nos acompanham sabem que também a fé não era pública, né? Sim, a fé era em cavernas, em locais insalubres, né? Não haviam templos, não havia essa magnitude templária, né, atual. O que havia eram locais simples de comunhão, casas, né, cavernas, locais de comunhão. Isso só vai ficar mais abrangente após o primeiro século, né? Onde a gente vai ver em locais da Ásia Menor igrejas que são fundadas por João e que têm depois alguma ênfase em relação a ter mais liberdade de culto. É claro que essa liberdade cultual só vai se dar após o quarto século, mas isso aí é outro assunto, quando a Igreja Romana vai sintetizar a fé e vai arrancar a premissa do cristianismo da Igreja primitiva. Mas isso não é o assunto em ênfase. Mas o que eu queria complementar em relação à sua pergunta é que o estilo de vida da Igreja primitiva propiciava uma ação real do Espírito Santo. Agora vamos trazer para a gente aqui. Vamos lá para vocês entenderem. Nós, como igreja contemporânea, nós precisamos ser mais irmãos. A nossa empatia está acabando. E quando nós não resolvemos em comunidade, o Espírito Santo não opera apenas no individual. Porque o Espírito Santo opera na coletividade. A mesma união mística, preste atenção para você entender isso, que isso aqui é maravilhoso. A mesma união mística do casamento. Lembra do que o Senhor falou em Gênesis? Não serão dois, mas serão um. Deus não olha a igreja do ponto de vista matrimonial porque ele é o marido da igreja. Lembra da parábola das virgens? Sim. A igreja está sendo preparada para um casamento. As virgens nécias que não traz azeite não entra na festa. Sim. Tem muita gente que confunde a parábola pensando que as virgens nécias são a noiva, mas não é a noiva. A noiva está dentro da casa esperando o noivo. Elas são amigas do noivo que levavam o noivo com lamparinas acesas até o caminho da noiva. É o papel da igreja, ornamentar. Igreja estrutural, ornamentando a igreja espiritual para um encontro místico com o seu noivo, que é Cristo. Então, quando essa união mística ela é desfeita conscientemente, o Espírito não pode operar na individualidade. Eu preciso ratificar. Não é que ele não possa, mas ele prefere não operar. E eu trago como ênfase a igreja de Laodiceia. Olha o que a igreja achava de si mesmo. Sim. Era mentira? Não era mentira. Ela realmente tinha poder aquisitivo, bem localizada, soberbamente estruturada em uma região muito propícia, região turística, mas tudo aquilo que ela tinha como igreja não refletia na vida espiritual. Jesus olha para aquela igreja e manda um recado direto. Você se vê como completa, como rica, como poderosa, mas eu lhe olho como pobre, miserável, cego e nua. E Jesus aconselha, e aquela palavra ali, não é uma palavra que lhe dê a opção de escolher. Aquilo ali é uma figura de linguagem, é como se fosse uma linguagem de analogia, Jesus indicando veementemente o único ponto de convergência que ele poderia ter com aquela igreja é se ela tomasse o papel de recuperar a sua visão através de um colírio. Esse colírio, é claro que não se remete a outra coisa que não seja a palavra de Deus, porque a única coisa que ilumina os nossos olhos é a palavra de Deus. Salmo 119, verso 5, luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sem a palavra, a igreja não tem vigor espiritual e nem visão para seguir. Então, a igreja precisava recuperar a sua visão. Ela precisava se vestir, olha que coisa,
Ela rica, poderosa, bem localizada e bem estruturada financeiramente, mas era nua espiritualmente falando. Porque o adorno espiritual só se dá com a cobertura do Espírito Santo. Não se dá de outra forma. Eu não tenho força em mim para conduzir a minha vida dentro das batalhas espirituais que estão preparadas para mim, sem o adorno do Espírito Santo através de dons e frutos. Se eu não tiver perseverança, eu não suporto as lutas, Cleiton. Se eu não tiver amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, qualquer coisa destabiliza a minha fé. Mas se eu tiver os frutos do Espírito na minha vida, que vai me dar uma roupagem espiritual, as coisas se dissolvem em relação a problemas muito mais facilmente. Então a igreja precisava se vestir, a igreja precisava voltar a enxergar. Para quê? Para que Jesus viesse para dentro dela. Porque a ênfase daquela carta ali é que Jesus está fora da igreja, querendo entrar, mas a prática da igreja não permite que ele entre. Então, lá vai eu. Infelizmente, em muitos lugares, nós temos belos templos. A pergunta é essa. Nós temos um som de muita qualidade. Nós temos teólogos. É verdade que nós temos alguns telólogos também, né? Eu vou explicar o que é isso. Existe o teólogo e existe o telólogo. Telólogo é aquele que você ouve uma vez só, mas ele fala tanta coisa ruim que você diz para ele, telólogo, tchau, acabou, nunca mais. Mas existe o teólogo, homem de Deus, mulher de Deus, que sabe o que está falando. Então nós temos teologia, nós temos porcelanato, nós temos som, nós temos posição política. A igreja nunca teve tanto poder político como hoje. Nunca teve. Eu não estou dizendo que isso aqui é ruim, não estou dizendo, não é uma crítica à igreja em relação a isso. Nós nunca fomos tão preparados economicamente como hoje. Nós somos. Nós temos uma estrutura financeira que nos dá a condição de propagar o evangelho. Só que tem um problema. Em detrimento de todas essas coisas que nós temos, tem uma coisa que tem faltado: a presença de Deus. Principal, né? A presença de Deus. Porque a presença de Deus traz novidades. A presença de Deus traz cura. A presença de Deus abre porta, faz milagre, converte, transforma, traz para perto aquele que está longe. Então a igreja atual, ela precisa se preocupar com o Espírito Santo. E para se preocupar com o Espírito Santo, nós temos que ser sinceros. Essa sinceridade vai nos fazer abrir mão de algumas coisas, e esse abrir mão de algumas coisas vai nos mostrar que essas coisas são secundárias do ponto de vista da importância, da prioridade, para que o Espírito Santo volte e nos prepare para nos encontrar com o Senhor Jesus. Então, sua pergunta é boa, eu me estendi um pouco porque eu me empolgo com esse tema, mas a igreja contemporânea precisa ter mais comunhão com o Espírito Santo. Nós podemos ter tudo o que temos, não tem problema nenhum, desde que o Espírito Santo não esteja fora, desde que Jesus não esteja batendo na porta querendo entrar. Porque o lugar de Jesus é dentro da igreja, no centro dela, comandando, dirigindo e fazendo com que o Espírito Santo nos inspire para que sejamos missionários, para que sejamos evangelistas e para que sejamos exemplos, para que o mundo lá fora nos veja como alguém que tem uma palavra que pode mudar a vida dessa pessoa. Muito forte. Então, gostaria de compartilhar uma coisa aqui também sobre como buscar o Espírito Santo. Certo. Que o irmão já vá pensando aí uma linha de raciocínio para defender essa pergunta também, né? Porque às vezes achamos, eu vou um domingo na igreja, quarta-feira, culto de ensino, eu já estou buscando. A gente sabe que existem muitas outras formas, não vou usar a palavra eficazes, a gente sabe que tem um jejum, uma oração, o irmão vai falar um pouco mais sobre isso. Só que eu queria aqui compartilhar uma palavra que está lá no livro de Atos, capítulo 8. Filipe é enviado a Samaria, lá tem Simão, ou Simeão, o mágico, né? E ele está lá na feitiçaria, e quando o enviado por Deus chega lá, movido pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que toda a cidade é tomada, é comovida, é convencida pelo Espírito Santo. Inclusive ele, que estava mergulhado na magia, só que ele larga e agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Só que o fato de sermos salvos e estarmos nos encaminhando para o céu não significa que somos cheios ou que temos o revestimento do Espírito Santo, que é um tema que o irmão pode até trazer aqui, né? Em alguns versículos, recebemos o Espírito Santo.
o Espírito Santo. Só que Atos é um revestimento, é um poder que a gente vai ter ali para a glória de Deus e para ser missionários, evidenciar os 9 dons, como o irmão já pontuou aqui atrás. Então, vá tentando entender aí. É uma pergunta dentro de outra, mas voltando aqui para o contexto de Filipe, que é enviado ali para Samaria, e esse homem agora que recebeu esse nível 1, se é assim que podemos dizer, olha, eu já sou da fé, eu quero Jesus, eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida, não existe outra porta, não existe outro meio, eu sei que Ele é a verdade que me guia, que me salva, enfim, só que apóstolos são enviados lá e como eu imagino, não diz a Bíblia, mas eu imagino que ele fez muitos recursos financeiros, ganhou muito dinheiro com a magia, porque as coisas desse mundo, digo infelizmente assim no geral, eles dão até mais do que estar na casa de Deus, porque estar na casa de Deus não é sobre valores, não é sobre dinheiro, mas é sobre algo que o dinheiro não pode pagar, é sobre a salvação. Então ele ganha recursos e agora ele tenta comprar e ele diz assim, quanto é para que eu tenha o Espírito Santo? Anexando a pergunta que está sendo feita. Para que eu tenha esse poder, para que eu tenha esse poder, para que eu ore e enfermos sejam curados, para que eu seja um homem de Deus, para que eu pregue, para que eu ministre. Eu quero pagar, evangelista Eduardo. Então faça aí o Pix, manda aí sua chave Pix. E no contexto ali que João e Pedro, se eu não me engano ali, que são enviados para essas cidades, eles são pessoas indoutas, simples, que vieram do ramo da pescaria. Então eles não eram milionários, eles não eram pessoas assim que tinham muito dinheiro. Até dá para imaginar um contexto que eles precisavam do dinheiro. Mas entre o dinheiro e a honra, entre o dinheiro e o caráter, o irmão sabe a resposta, eles ficaram com o caráter, porque adiantando um pouco do que eu acredito que o irmão vai falar, poder de Deus não se compra, não se vende em prateleira, mas é algo que tem que ser conquistado, buscado. Então, formulando a pergunta, como o telespectador, a pessoa que está lá, vai se aproximar, vai melhorar um pouco essa busca do Espírito Santo, para que o avivamento pessoal e que possa ser reverberado para outras pessoas aconteçam? Maravilha, pergunta muito boa. Eu tenho uma forma simples de responder. Primeiro, se você não entender como é que você pode conquistar o Espírito Santo, você nunca vai tê-lo. Desse ponto de vista, nós claramente entendemos que ele é uma pessoa. Ele pode ser conquistado. Se ele pode ser conquistado, existem caminhos que podem fazer você conquistá-lo. Só que você também pode repeli-lo com aquilo que você pensa sobre ele e aquilo que você pensa sobre a própria vida. Se você não amar o Espírito Santo, talvez você passe a vida inteira buscando ele sem sucesso. Se você não desejar ele na sua vida como algo tão importante como a comida que você come, que você se alimenta e você se fortalece através dela, talvez você nunca tenha uma experiência com o Espírito Santo. Deixa eu contar uma experiência pessoal minha. Como é que eu fui batizado com o Espírito Santo? Preste bem atenção. Vocês vão me ouvir e talvez algumas pessoas vão até se emocionar e se identificar com aquilo que eu vou dizer. No início da minha fé, lá no início dos anos 2000, eu passei 3 anos rezando a cartilha de uma instituição. Quando eu digo rezar a cartilha, é fazer tudo o que a instituição pedia. Sim. Faça isso, busque isso, faça aquilo. E eu ia. Todo domingo, busca pelo Espírito Santo, toda quarta, eu estava lá, levantando as mãos, querendo ele, da forma da instituição. Eu rezava dioturnamente aquela cartilha. 3 anos se passaram e nada aconteceu. Eu não quero dizer que eu não tive experiências, que alguma coisa não melhorou. Melhorou. Sim, sim. Mas eu queria o Espírito Santo na minha vida. 3 anos depois, nada aconteceu. Passou-se mais 1 ano. Preste atenção. Eu estava em uma igreja pequena, muito pequena. Ela não tinha piso, ela era de chão batido, não tinha banheiro também. Eu congregava nessa igreja. Ela não tinha banheiro. Então você teria que sair da sua casa pronto, para não precisar de um banheiro naquela igreja, porque não tinha. Mas uma igreja abençoada. E certa vez eu senti o poder do Espírito Santo na igreja através de pessoas simples, que não tinham muita educação financeira, que não tinham posições sociais na cidade, que não eram pessoas que têm posição eclesiástica muito forte, muito enfática nos ministérios, pessoas simples. Cleiton, quando aquele poder caiu, que eu me senti fora daquele contexto, que eu me senti não inserido naquele contexto, preste atenção. Eu saí do culto
Me lembro como se fosse hoje. Isso tem quase 20 anos que isso aconteceu. Eu saí do culto, uma igreja pequena, mais ou menos uns 7, 8 metros de comprimento, com 3 de largura, 3,5 de largura. Eu saí e eu lá fora orei. E eu chorei. Eu disse, eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Eu fiquei triste. Eu voltei para a igreja e nada aconteceu comigo naquele dia. Eu estava, alguns dias depois, visitando, porque eu gostava de um louvor de uma igreja que ficava perto de casa. Sim. Esse louvor era tão contagiante que as pessoas que não eram cristãs paravam na porta da igreja somente para ouvir a banda tocando os louvores. Eu vou lhe ser sincero, não era nem pela palavra. Não era uma palavra ruim, mas era uma palavra simples do ponto de vista da qualidade do louvor, porque o louvor era superior ao ensinamento. Essa aqui é a verdade. As pessoas paravam do outro lado da calçada para ouvir o louvor. E eu ia, porque eu estava na mesma calçada, morava na mesma calçada da igreja, assim, caminhava 30 metros, estava na igreja. Sim. Entrava e sentava. Na hora do Espírito Santo manifestar dentro da igreja, porque a gente entende, quando as pessoas estavam envolvidas por aquela graça, Cleiton, ninguém tocou em mim. Ninguém orou por mim. Ninguém fez menção de vir até mim. Eu estava no banco, de trás. Eu estava, como se diz, lá no último banco, perto da porta, né? Sim. E eu senti a graça do Espírito Santo vindo sobre mim e já se revelou em línguas estranhas ali. Eu não conseguia parar de chorar. Eu estou dizendo que eu não conseguia. Um colega meu estava junto comigo nesse culto e após o culto ele saiu comigo e foi até a praça, né? E nós ficamos ali conversando e ele percebeu o tempo todo eu diferente. Eu lhe digo sem medo de errar que nos dias posteriores eu não controlava, eu não sabia controlar bem o dom de línguas porque ele se manifestava. Ninguém tocou em mim. Porque você sabe que existe um modismo na igreja de orar, de impor as mãos, de determinar. Sim. Isso não funciona. Porque o Espírito Santo não é receita de bolo. Ou você se apaixona por ele, ou você ama ele a ponto de se sentir vazio sem ele, ou não acontece na sua vida. Meu Deus. O Espírito Santo precisa de alguém apaixonado por ele, faminto por ele, para que ele possa habitar e fazer morada no coração dessa pessoa. O erro da igreja contemporânea é fazer com que métodos humanos sejam aplicados em detrimento dessa busca pessoal. Se você está me ouvindo aí agora e você não é batizado com o Espírito Santo, e talvez você encontrou métodos humanos dirigindo você para isso, você para aquilo, mas não nasceu uma paixão, eu vou falar uma palavra aqui esquisita, mas você deve entender, uma paixão louca por ele. Talvez você nunca tenha uma experiência de vida com ele. Mas se você se apaixonar pelo Espírito Santo a ponto de querer ele na sua vida, em detrimento de qualquer coisa, e ele sentir que você está completamente apaixonado por ele, eu vou dizer uma coisa para você, se prepare, porque ele vai entrar na sua vida, mudar o seu coração e vai lhe dar dons e frutos que você nunca mais vai esquecer. Está respondida sua pergunta. A busca pelo Espírito Santo. Até aqui os amigos falaram forte. Olha eu aqui novamente, estamos muito felizes por você estar acompanhando o podcast Pode Melhorar. Lembre de, antes de sair desse vídeo, você clicar no link ou escanear o QR Code e você conferir o episódio que gravamos no Povoado, onde levamos entretenimento, principalmente a Palavra de Deus. Foi incrível, é um projeto missionário e o link está na descrição. Te espero lá no outro vídeo assim que terminar esse, tá bom? Que esse podcast, inclusive, a gente fez uma primeira live, né? A gente não tá colocando ele ao vivo, explicando, por causa de questões de internet e tudo mais. E tá aqui, né, aproveitando para falar o nosso amigo Miqueias, que tem a AD Pro, a gente vai colocar a logomarca aí já que é gravado posteriormente, nosso amigo Fernando, todo um bastidor aqui, né, agindo, como a gente tá falando do Espírito Santo, né, de dentro para fora, então às vezes a gente vê da câmera para cá, mas para que esse episódio venha acontecer, existe todo um elenco, pessoas que diretamente contribuíram, então espero que vocês estejam sendo edificados por esse conteúdo riquíssimo, esse conteúdo transformador e que traz aí salvação não só para você, mas para todos da sua casa. A gente vai falar aqui se encaminhando um pouco para o final, a gente vai falar sobre, nesse tema ainda de avivamento, nesse tema aí da busca do Espírito Santo,
A gente sabe que em Atos 2 ele desce em Pentecostes, é uma das ações evidentes, e que também o Espírito Santo não só agia, como eu já tive esse pensamento, muitos outros creio que tem também, a gente acha que ele só desceu no Novo Testamento e que não há evidência, não há sinal, não há operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Só de Jesus para frente, Novo e Velho Testamento, é algo para o evangelista também comentar. Junto a isso, eu queria falar um pouco, né, pedir para que você falasse, melhor dizendo, sobre avivamentos como Evan Roberts, Rua Azusa, mas antes disso, a gente pode começar aqui falando sobre o Velho Testamento. Maravilha, meus irmãos. Então, vamos lá. O Velho Testamento vai fazer com que o Espírito Santo seja evidenciado logo nas primeiras páginas. A gente vai ver o Espírito Santo sobre a face das águas na criação, guardando o empreendimento divino. Né? Nós sabemos que ali há um paradoxo temporal gigantesco entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, mas não é o tema dessa noite. Né? São coisas teológicas. Mas esse paradoxo temporal faz evidenciar o Espírito Santo na face das águas como uma proteção. Só que a gente vai ver o Espírito Santo em todas as fases do Antigo Testamento. Né? Nós vamos ver, não dá de forma nenhuma para que um homem saia da sua casa sem saber para onde vai e abraçar uma fé que não conhece ainda, se o Espírito Santo não estiver com ele. Aleluia. Abraão é pai da fé. Não dá. Não dá, preste atenção. Olha que coisa linda, os irmãos aqui do estúdio. O filho dele é Isaac. Isaac é mais crente do que o pai. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. É claro que a Bíblia dá mais ênfase a Abraão. A gente vai ver do capítulo 12 até o 25. Abraão é pai da fé. Só que Abraão tem algumas coisas que remetem a nós mesmos. Abraão vacila um pouco e permite que Sara coloque Agar no contexto. Sim. Jeitinho brasileiro, né? Deixa eu ajudar Deus. Agar no contexto. Agar tem a um filho que não é o da promessa. O filho da promessa é Isaac. Ela tem Ismael. Quando as páginas bíblicas vão afunilando à altura do capítulo 24 e 25, que a gente vai ver a morte de Sara, a gente vai ver Abraão com Quetura, sua última esposa, e com os filhos até a sua morte, vai falar algumas coisas sobre Isaac. Isaac não é explanado de uma forma muito ampla na Bíblia. Preste atenção. Mas Isaac tem uma esposa apenas. Em um tempo que, se ele quisesse, poderia ter mais. Sim. Mas a falta de fazer com que a esposa de Isaac gerasse não trouxe conflito emocional para ele, de jeito nenhum. Nunca tinha olhado por essa visão. Ele vai orar até a esposa gerar. Se a oração nos remete à perseverança, e perseverança é fruto do Espírito, quem é que estava na vida de Isaac, se não fosse o próprio Espírito? Fazendo com que ele não rejeitasse sua esposa, porque não havia nem carta de divórcio. A carta vem da lei. A lei mosaica era apenas muito tempo depois. Sim. Aquilo ali era patriarcal. A gente sabe que existem algumas dispensações. Inocência, consciência, governo humano. Ali ainda era patriarcal. Depois lei, e a gente vai com as dispensações. Mas não havia lei. Ele não deixa sua esposa. Ele não fala nenhuma palavra pejorativa ou de julgamento para ela, pela madre fechada, e a Bíblia diz que ele vai orar até que ela concebesse. Olha que maravilha. Ele está no coração de Isaac, do Espírito Santo. Sim. Depois ele vai para o coração do neto de Abraão. Né? A gente sabe que Abraão, Isaac e Jacó. Jacó vira Israel. Sim. Israel tem coisas para resolver dentro dele, mas o Espírito de Deus está na vida dele. O Espírito de Deus leva ele até Betel. E em Betel ele tem uma experiência com Deus. E a ousadia em entender aquele contexto espiritual remete a alguém que tem conhecimento daquilo que é e de para onde vai. Então ele tem surpresas no meio do caminho através de uma experiência com Deus. A gente vai ver que do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis, os filhos de Jacó não andam na sua pegada. Não andam de jeito nenhum. O único que tem a semelhança do pai é José. Que ele escolhe como filho da sua velhice, antes de Benjamim, fazendo uma capa multicolorida para ele.
José, ele é esquecido pelos irmãos, vendido pelos irmãos, depois ele vai para a casa de Potifar, depois ele vai para uma prisão por mais de 10 anos. É claro que a Bíblia não coloca essa ordem cronológica, mas se você fizer um estudo aprofundado, ele é preso com 17 e ele é governador com 30. São 13 anos de clausura entre a casa de Potifar e a prisão. Então, o Espírito de Deus está no coração de José, à semelhança do seu pai. Porque quando ele recebe os irmãos no Egito, ele não julga, ele não se vinga e ele não faz mal contra os seus irmãos. Ele disse: aquilo que vocês intentaram mal, Deus transformou em bem. Só o Espírito Santo faz isso. Só ele. O Espírito Santo é o capacitador de Bezalel e Aioliabe. A gente conversava em off aqui, como é que homens simples recebem um desenho em pedra, porque não há lápis, Cleiton, não há papel. Ele recebe um desenho rústico em pedra. Que desenho era esse? A planta do tabernáculo. Feita por quem? Moisés. Quem é o arquiteto? Deus em cima do Sinai. Mas o cara entrega um desenho em pedra rústica a 2 homens que não são profissionais. Eles eram escravos no Egito. Eles saem com os hebreus, atravessam o mar e agora estão no deserto, comendo maná e vendo as maravilhas de Deus. Mas a Bíblia diz que quando a sabedoria de Deus vem sobre Bezalel e Aioliabe, eles se transformam em pedreiros, perfumistas. Eles transformam-se em cozedores de tenda. Eles fazem perfumes, eles fazem as roupas sacerdotais, eles lapidam pedra preciosa. Eles fazem todos os trabalhos com o diâmetro, tamanho, profundidade e largura, igual àquilo que estava evidenciado em um desenho rústico para eles, Cleiton. O que era aquilo? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o incentivador de Josué quando perde Moisés na caminhada e que o Senhor fala para ele: Moisés, meu servo, é morto, mas continua em frente, porque eu sou com você e vou fazer esse povo herdar aquilo que eu prometi a meu servo Moisés. Ele é a esperança do povo de Israel no coração de Samuel. Quando ninguém tinha esperança de nada, quando muita gente dizia que a glória de Israel tinha ido embora, ele pega um menino de 5 anos, coloca na tenda com Eli, que estava ultrapassado e já não ouvia mais a Deus, e o Espírito de Deus se apossa do coração do menino e ele ouve Deus falar dentro da tenda. Ele é a força no cajado e na funda de Davi. Ele é a beleza dos salmos. Ele é a força dos profetas nos tempos de tribulação e perseguição. Ele é o adorno que faz com que o Antigo Testamento seja tão bonito e tão completo. Quando a gente passa para o Novo Testamento, a gente vai ver o Espírito Santo com uma ênfase maior. A gente vai ver Jesus sendo batizado por João no Rio Jordão e o Espírito descendo em forma de pomba. Tem muita gente que pensa: Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Preste bem atenção. Aquilo é uma linguagem de simbologia. Jesus é Deus. Ele está nos dizendo que a sua semelhança nós receberíamos esse batismo. Só que o problema, Jesus não foi batizado com fogo porque Jesus ele não precisava evidenciar dons. Tem muita gente que difunde de uma maneira errada o fogo com a purificação dos pecados. O batismo com o Espírito Santo e com fogo não é isso. O batismo com o Espírito Santo é a preparação. O fogo é a explanação dos dons que ele revela para a igreja. Isso é a ênfase dessa frase aqui. Mas quando você vai ver a operação do Espírito Santo no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, você vai ver 120 pessoas dentro de um cenáculo orando por diretiva de Jesus por 10 dias, porque você precisa entender, Jesus aparece aos seus discípulos por 40 dias, pelo menos dentro da Bíblia, em 9 aparições. Sim. É o que a Bíblia cataloga. Mas Jesus, em Atos 1, é assunto aos céus e diz: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles entram na cidade, da Páscoa para o Pentecostes são 50 dias. Então eles se preparam orando 10 dias, mas eles não sabiam o que ia acontecer. Mas a Bíblia é maravilhosa quando diz: de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E todos que estavam na casa foram batizados com o Espírito Santo e lhes falavam outras línguas conforme
o Espírito Santo concedia que falasse. O Espírito Santo explodiu, literalmente, a sua glória em Jerusalém no Pentecostes. O Espírito Santo evidenciou a sua graça, sua beleza, sua magnitude lá. Porque ele pega pescadores, como foi dito aqui, homens indoutos que não eram alunos de teólogo nenhum famoso, que tinha Hilel e Gamaliel. Sim. Você sabe que Paulo era aluno de Gamaliel, né? Escolas. Mas não tinha nenhum dos 11, porque Judas havia saído, né? Sim. E segundo a Escritura, morreu. Havia 11 homens simples, indoutos e sem preparação teológica. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Pedro prega o primeiro sermão, 5.000 almas se rendem a Cristo. Só que se você for olhar a íntegra do sermão, não tem nada especial, Cleiton. Não tem nada muito bem catalogado, muito bem redigido. Não tem nada muito bem expositivo lá. É coisa simples. Mas o que diferenciava o sermão era o Espírito de Deus. Quando ele prega o segundo sermão, após o revide dos saduceus e fariseus, 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. E a Bíblia é enfática em dizer que toda vez que os apóstolos pregavam, mais e mais almas se agregavam ao reino de Deus por causa da exposição da palavra que era feita pela vida dos apóstolos. Ele é a graça na vida de Estevão quando estava sendo apedrejado. Às vezes nós não entendemos as ênfases bíblicas em relação ao Espírito Santo. Mas pense você comigo aí. No seu melhor dia, fazendo aquilo que Deus mandou que você fizesse. Alguém não entende isso como uma verdade, prende você, lhe condena à morte sem motivo, arruma testemunhas falsas e começa a lhe apedrejar. Mas o apedrejado, segundo a Escritura, não odeia, não revida e não imputa pecado. Estevão olha para o céu, segundo a Bíblia, vê Jesus à destra do Pai e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não estão sabendo o que está fazendo, não. Não impute a ele esse pecado. Senhor, é um pecado terrível, mas não impute a ele esse pecado. Cleiton, ele estava orando por quem estava matando ele. Só o Espírito Santo faz isso. Às vezes nós, cristãos, você que me ouve, nós queremos revidar por uma coisa muito mais simples. Nós queremos pagar na mesma moeda por uma coisa muito mais simples. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não revidamos como recebemos. Porque Paulo diz: não pagai o mal com mal, mas retribuí com o bem. Isso é ênfase de alguém que é cheio do Espírito Santo. Alguém que não é cheio do Espírito Santo não sabe o que é isso. Então, respondendo sua pergunta, o Espírito Santo age no Antigo Testamento na vida de reis, sacerdotes e profetas. Porque havia uma dispensação a ser cumprida. Havia uma organização espiritual do nosso Deus, o Criador, em relação ao Antigo Testamento. Mas uma coisa vai ficar muito linda e clara. No livro do profeta Joel: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha o que é que Deus vai fazer. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Olha o Espírito Santo alterando a ordem das coisas para você entender que a obra dele não é convencional e nem humana. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Espera aí, calma, entenda. O que velho faz é ter visão, porque a experiência traz isso. E o que o jovem faz é ter sonho. O cara tá novo, o cara tem força, mas o Espírito Santo tá dizendo assim: eu vou pegar o velho e vou dar sonho para ele, porque eu vou encher ele do meu espírito. Então ninguém que tem idade cronológica avançada, cheia da minha presença, vai se acomodar com o estilo de vida que tem, com a derrota que está vivendo. O meu espírito dentro dele vai levantá-lo e vai lhe dar condição de sonhar, mesmo velho. E os jovens terão visões. Que maravilha! Que maravilha! Que coisa maravilhosa! É jovem, está no auge da sua força, mas tem experiência espiritual. Através de quê? Da sua força? Da sua condição humana? Não, do Espírito Santo em você. Então, ele descortina a obra do Espírito Santo para todo mundo. Isso vai se cumprir na íntegra em Atos. Sim. E preste bem atenção. Jesus deu um rápido ensejo daquilo que aconteceria. Quando Jesus morre, antes
de ressuscitar, domingo pela manhã, quando João, Pedro e Maria Madalena chegam até o túmulo com a pedra já removida, os mortos ressuscitaram dentro da cidade. Mas não foi só isso não, Cleito. A Bíblia diz outra coisa. A coisa mais simbólica da religião judaica foi rasgada. E não foi de cima para baixo. Foi de baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. O véu do templo, pesado, se rasgou. Aquele véu do templo era o separador entre o santo lugar e o santíssimo lugar. O santo lugar é o raio de ação dos oficiais do templo, aonde havia no meio o altar de incenso. De um lado, os pães da preposição e do outro lado, o candelabro, representando os 7 Espíritos de Deus. Mas do véu para dentro, ninguém entrava, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. E na sua vestimenta, com urim e tumim, com o seu adorno na cabeça, escrito Santidade ao Senhor, com as suas vestes talares, branco, azul e vermelho, mas com uma romã na sua perna. Porque se dentro do Santíssimo Lugar ele não fosse reconhecido por Deus, ele seria morto, fulminado pela glória. Porque dentro do Santíssimo Lugar havia a Arca da Aliança. Em cima da arca havia um propiciatório com 2 querubins virados de um para o outro. Sim. E aquilo ali representava a glória de Deus. Dentro da arca, um pote de maná, a vara de Arão que floresceu. Sim. E as tábuas da lei. É claro que nesse tempo não havia mais arca. Eu estou falando agora sobre os dias de Jesus. Sim. Não havia mais pote de maná dentro da arca porque não havia arca, mas havia o simbolismo da fé representada no véu do templo. A Bíblia é categórica em dizer: o véu do templo se rasgou. Eu tenho acesso a Deus. Sim. Você tem acesso a Deus. E mais do que acesso a Deus, você tem um direito estabelecido pela palavra. O direito estabelecido pela palavra está revelado aos discípulos de Jesus em João capítulo 16, que eu já mencionei. O Espírito viria para nos não deixar órfãos em detrimento à ausência de Cristo. Para nos convencer do pecado, justiça e juízo, mas também para falar sobre ele. Para nos adornar com conhecimento, com a graça e nos preparar para que essa experiência de fé cause em nós uma transformação de vida, a ponto de outras pessoas serem inspiradas por aquilo que aconteceu em nós. Porque eu disse aqui em off, a experiência de fé não é algo para ser catalogado, é algo para ser vivido e evidenciado através de experiências. A minha experiência de fé, ela serve de exemplo, mas o Espírito de Deus vai lhe encaminhar para um caminho pessoal com Ele, para que você aprenda dele algumas coisas que só Ele tem para ensinar. Tá respondida a sua pergunta. Pelo menos tentei. Muito bem. A gente entendeu, sim. Espero que vocês estejam acompanhando. A gente já está desenvolvendo aqui para o final. Já vamos fazer alguns agradecimentos. Só que ele abriu um tema, né, ali em Atos capítulo 2, que muitas pessoas entendem errado. Quando o Espírito Santo desce, sim, todas as pessoas ali que estavam no pátio, cada um ouviu na sua própria língua. Opa. Também Paulo vai falar lá na frente, né, sobre o dom de interpretação de línguas. Que haja organização na casa de Deus, né? Para não virar bagunça entre algumas aspas, eu coloco aqui, né? Quando um fala, que haja intérprete, porque edifica a igreja. O evangelista também trouxe sobre Jacó lá, e eu lembro que no livro que eu escrevi para a Glória de Deus, tem algumas páginas aqui que fala sobre esse sonho em Betel, que ele bota a cabeça na pedra, e ele vê anjos subindo e descendo. E eu entendi uma coisa, nós podemos sonhar, só que se Deus não for o topo dos nossos sonhos, porque esse livro fala justamente sobre isso, ó, sobre uma escada. E toda escada, todo sonho, seja ministerial, o casamento que você quer ter, a casa que você quer morar, no topo dos seus sonhos tem que glorificar a Deus. Se Deus não for o topo dos sonhos, não vai ser um sonho, vai ser um pesadelo. Isso está defendido a visão aqui nesse livro. Mas voltando aqui, para a gente ir para a conclusão, talvez em um outro episódio, né? Tenho certeza que vocês vão querer aqui o evangelista Eduardo novamente. A gente vai falar um pouco sobre os avivamentos, Evan Roberts, o País de Gales, os Morávios. É um tema muito bom. Mas voltando ali para o contexto que foi aberto aqui, que é justamente Atos capítulo 2 e cada um ouvindo o seu próprio idioma. Maravilha. Olha, essa coisa da Idade Média, né? Eu não diria nem Idade Média, mas da Inglaterra, depois da Inglaterra, Holanda, País de Gales, depois América do Norte, seria um bom podcast.
Porque o que tem de coisa bonita que aconteceu do século XVI até o século XIX, até o final do século XVIII, não está no gibi, como se diz. Muita obra do Espírito Santo na Europa inteira e que culminou na América do Norte também, e que esse avivamento culminou no Brasil aqui. Belém. É claro que nós já éramos pelo menos bicentenários, pelo menos centenários, mas quase bicentenários, quando se falava em igreja presbiteriana, igreja batista, mas o movimento pentecostal, né, que foi oriundo da Rua Azusa, né, que fez com que Daniel Berger Naving viesse para cá e estabelecesse AD em 1910, vai transformar a nação brasileira no contexto pentecostal. Mas isso aqui é assunto para outro podcast. Então, respondendo sua pergunta, os irmãos precisam entender uma coisa muito importante dentro de Atos capítulo 2, na demonstração da língua estranha. Existem dois tipos de manifestação espiritual que envolve a língua estranha. O primeiro é a glossolalia. A glossolalia é aquilo que Paulo falou na carta aos Coríntios, dizendo que, organizando o culto, nós somos incentivados a orar em língua estranha. Mas a liturgia organizada, que ele define como um culto que tem ordem e decência, é um culto onde alguém fala em língua estranha de forma mais evidente e mais alta se houver quem interprete o que aquele homem está falando. Se não houver quem interprete, a diretiva bíblica aqui é para que essa pessoa ore mais baixo. Sim. Ore consigo mesma. Porque Paulo diz, quem ora em língua estranha edifica-se a si mesmo. Não edifica quem escuta. O que edifica quem escuta é a profecia. Então, para os irmãos entenderem, a glossolalia é a língua estranha. A língua estranha que edifica você próprio. E que é manifestação de dom espiritual, sim, que a igreja deve buscar e orar, só que eu preciso ratificar. Nós temos que ter controle e organização, né? Se você chegar em um lugar e você não for crente e não conhecer as escrituras e tiver 50 pessoas orando em língua estranha, o que é que você vai pensar? Que no mínimo falta maturidade. Sim, né? Para aquelas 50 pessoas. Porque avivamento não é isso. Avivamento é arrependimento. E arrependimento não gera alegria. Arrependimento gera tristeza. Sim. Porque confronta os nossos próprios pecados. Então, avivamento é símbolo de tristeza. Avivamento não é símbolo de alegria. Quem olha o avivamento como um símbolo de alegria é o movimento pentecostal. Mas a Bíblia indica, através de Abacuque, que o avivamento é choro, tristeza e reconhecimento. Sim. Lembra do que ele disse? Na ira, lembra da tua misericórdia? Sim, ele falou. Senhor, frutifica a sua obra. Então, avivamento é tristeza. Eu reconheço-me como pecador e busco melhorar. Sim. Mas é claro que a unção, a efusão do Espírito mexe com a carne também. Sim. E dependendo da expansividade de alguém, ele é menos fleumático, ele é mais expansivo, isso pode aflorar, não tem problema. A segunda coisa, dentro dessa questão das línguas, existe o dialectos. Glossolalia é diferente de dialectos. Dialectos é o que aconteceu em Atos capítulo 2. Se você fizer a contagem das nações, vai ter 14 nações ali. Sim. 14 nações. Nenhuma das nações tinha discernimento do dom espiritual. Eles não discerniram, Cleiton, a voz de quem falava pelo dom do Espírito Santo. Eles entenderam porque os discípulos falavam na língua deles, manifestando dialectos, que é dom espiritual. Sim, sim. Então, quando eles falavam para 14 nações, eles diziam, mas nós não estamos ouvindo esses homens na nossa própria língua materna? Alguém até dizia, não, eles estão bêbados, né? Porque eles estavam efusivos com o dom. Sim. Mas aquilo era manifestação do dialectos, que é dom espiritual. Agora vai eu para complementar. Quando você chega numa igreja, uma igreja toda brasileira, de pessoas brasileiras, você acha que o Espírito Santo vai falar em espanhol? Para quê? Vai falar em alemão? Vai falar em japonês? Eu já vi isso tanto. Irmãos, não tem necessidade. Primeiro que Deus não é menino. Tudo aquilo que Deus faz tem propósito. Tudo aquilo que Deus revela tem conteúdo. Então, se tiver alguém
de outra nacionalidade e o Espírito Santo quiser usar alguém para falar na sua língua, amém. Não tenho nada contra isso. Mas eu já cansei de estar em cultos que só tem que todo mundo que está lá só entende português, na verdade mal entende português, e alguém dizer que está falando em inglês, em japonês. Isso não é verdadeiro. Não pode ser. Porque Deus não faz obras confusas. Sim. As obras que Deus faz são perfeitas. Então, entendendo e respondendo, dentro da divisão das línguas estranhas existe a glossolalia, que é o meu modo de orar em secreto com Deus, e existe o dialectos, que é a divisão do dom, onde eu me comunico em uma língua diferente, em uma língua europeia, americana, africana, dentro de um contexto para edificar alguém que está dentro do culto e que entende essa linguagem. Entendi. Então é isso, o que aconteceu ali não foi a manifestação da língua estranha em Atos capítulo 2, foi a manifestação do dialectos. Eles ouviram, literalmente, 14 nações, os próprios idiomas e se converteram pela pregação. Muito bem, estamos se encaminhando aqui para o finalzinho, né? Espero que vocês tenham gostado, saído edificados. Mais uma vez, vamos ratificar, né? Que o evangelista Eduardo, ele tem o Instagram pessoal, né? E também tem um podcast que são as quartas-feiras. Segundas, terças e quintas, nosso programa é de 21 até as 22 horas, através do link ali da Adebrai Sergipe Simão Dias. Isso. Quartas-feiras, nós temos de 21 horas até as 23 horas, sempre um podcast abençoado com temas atuais, polêmicos também, mas a ênfase é propagar o Evangelho do Reino. Sejam bem-vindos lá também, em nome de Jesus. Pronto, inclusive eu acompanhei, você já trouxe esse tema lá, né? Isso. O Espírito Santo foi o primeiro, foi o primeiro sobre o tema do Espírito Santo. E, pessoal, esses dias você pode estar vendo o vídeo no futuro, então o link já vai estar disponível aí embaixo. A gente tem um projeto social, missionário, e pela primeira vez, eu estava compartilhando em off aqui com o evangelista Eduardo, a gente vai aqui para um povoado aqui próximo da nossa cidade, né? Povoado de Sítio Alto, se Deus assim permitir, e a gente vai levar missões, a gente vai procurar melhorar isso que existe dentro de nós, que é o espírito missionário, de estender a mão ao próximo, e vocês podem conhecer esse projeto através do link aí abaixo. A gente também tem materiais, porque existe uma sustentabilidade para sustentar esse podcast, né? Por exemplo, a gente precisa pagar gestão, comprar equipamentos, então a gente pode vender o livro, tem filmes, tem vários materiais que grande parte dos recursos arrecadados a gente vai investir nessas missões. Então a gente quer levar cinema, pula-pula, e você já pode acompanhar se tiver disponível o link aí abaixo. É uma página, também tem o QR Code aí em cima, como vocês estão vendo, se tiver pela televisão, você escaneia ali rapidão e vocês vão conseguir ver a nossa página. Então a gente vai trazer aqui as considerações finais com o evangelista Eduardo, ele vai estar fazendo. Desde já eu quero agradecer minha participação, oro para que você viva melhoras constantes e diárias com o Espírito Santo conduzindo os seus passos e caminhos. Sempre pode melhorar. Sempre. Meus irmãos, amigos, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero, assim, agradecer muito. Isso aqui é o primeiro, eu me sinto muito honrado. Eu sei que esse primeiro se multiplicará em dezenas, milhares de podcasts. É o meu desejo e eu acho que também é o desejo do Senhor. Então eu só posso ficar grato pela vida do Rodrigo, de Miqueias, do jovem que está aqui também. Deus abençoe vocês. Esse projeto é um projeto abençoado. E eu quero deixar um recado final concernente ao tema. Todos vocês que estão me ouvindo aqui, que vão me ouvir nos dias que se seguirão em cortes através do YouTube, querem uma experiência com o Espírito Santo? Não adianta métodos, cartilhas, coisas programadas. Se apaixone por ele. Queira ele em sua vida como algo tão necessário como a água que você precisa beber para se hidratar. Se não for dessa forma, você nunca vai ter uma experiência profunda com ele. Mas eu lhes digo em nome de Jesus, se vocês amarem o Espírito Santo e chamar ele para ser o seu amigo, seu companheiro de vida, ele vai se manifestar da sua vida e você vai ver que ele é mais do que um poder, que ele é mais do que uma sensação, que ele é mais do que alguém que capacita você para um ministério. Ele é o seu amigo das horas incertas. Como a Bíblia diz, ele vai ser o seu consolador. Mais do que isso, ele vai ser o seu intercessor. Porque quando você não souber como orar, quando a situação estiver difícil, complicada para você, ele vai interceder por você, segundo a Escritura, com gemidos inexprimíveis, porque é o papel dele. Mas para que isso aconteça, ele precisa ser o seu amigo.
Ele tem que visitar você no seu quarto, ele tem que saber como é que você se conduz, ele quer saber sobre as suas preferências, ele quer andar com você 24 horas. Ele quer ser o seu amigo, o seu ajudador. Se apaixone por ele e a sua vida vai mudar. Bendito seja o nome de Jesus. A gente quer terminar todos os nossos episódios com uma pequena lembrança Obrigado. simbólica. Que Deus abençoe. Os irmãos podem acompanhar o Ministério do Evangelista, também as nossas redes sociais. Se sentir no seu coração, se for confortável, compartilhar esse vídeo, mandar para o amigo, para a tia, botar no grupo da família ali, né? Para que mais pessoas possam ter contato com esse conteúdo que edifica, porque principalmente falamos aqui da boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Que Deus em Cristo, que Deus, né, abençoe a vida de cada irmão e procure melhorar cada dia, lendo a Bíblia, as Escrituras. Amém. Obrigado, Deus abençoe.